Normalmente, ninguém se apressa em declarar abertamente que a vida, após os 80 anos, muitas vezes se torna mais uma luta pela existência do que um ser pleno e alegre. Poucos ousam dizer em voz alta, mas a verdade é que a idade avançada nem sempre se apresenta com a aura de sabedoria, serenidade e despedidas ternas. Frequentemente, ela traz consigo uma fraqueza inesperada nas pernas e preocupações que antes eram inimagináveis. A pessoa percorre um longo e árduo caminho na vida, luta, sofre privações, entrega-se por completo, constrói. No entanto, assim que completa 80 anos, o mundo ao redor começa a se transformar de forma tão sutil que é quase impossível explicar a quem não viveu algo semelhante. Talvez o reflexo no espelho ainda pareça familiar por alguns anos, mas a força interior, a acuidade da memória e a preciosa independência começam a se desgastar, como um tecido velho. E o que ninguém avisa, o que nunca se encontra nas páginas de livros ou em folhetos publicitários de fundos de pensão, é como esta fase da vida pode testar uma pessoa de uma maneira completamente nova. Não se trata apenas de desafios físicos, mas também emocionais, psicológicos e espirituais. Nosso objetivo é reconhecer e nomear os sentimentos que muitos idosos experimentam, mas raramente expressam, e ajudar a preparar-se mental e praticamente para algumas das dificuldades invisíveis que surgem após cruzar o limiar dos 80 anos. Analisaremos detalhadamente 7 verdades difíceis, mas extremamente honestas, sobre o envelhecimento após os 80 anos. São coisas que todos merecem saber para enfrentá-las com força interior, dignidade e a possibilidade de escolha. Afinal, estar preparado não é um sinal de pessimismo. É um sinal de verdadeira força. Realidade 1. O círculo social que desaparece. Quando uma pessoa atinge os 80 anos, seu telefone toca significativamente menos. A razão não reside na indiferença alheia, mas no fato de que muitos daqueles que poderiam ligar já não estão por perto. Uma das realidades mais angustiantes da velhice profunda é o silêncio e o gradual desaparecimento do círculo social habitual. Amigos falecem, vizinhos mudam-se para instituições especializadas para idosos, e até mesmo membros da família tornam-se menos acessíveis, absorvidos por suas próprias preocupações e ritmo de vida. Não se trata apenas da perda irreversível de entes queridos. Trata-se da sensação de vazio que se insinua lenta e imperceptivelmente. Os almoços semanais, antes compartilhados com um amigo leal, já não acontecem. A voz familiar, que antes soava todo domingo após o culto, agora silenciou. E o mais difícil é que ninguém substitui os que se foram. As pessoas da mesma idade são cada vez menos, e a geração mais jovem nem sempre consegue preencher o mesmo nicho no coração. Esse estreitamento do círculo social afeta não apenas a rotina diária, mas também o espírito da pessoa. A solidão não é apenas estar sozinho, é a sensação de invisibilidade. É acordar com a consciência de que cada vez menos pessoas conhecem sua história, cada vez menos se lembram de você no auge da vida, cada vez menos se interessam pelo seu bem-estar. E quando essas preciosas conexões se rompem, a autoimagem da pessoa também pode ser abalada. Surgem perguntas: ainda sou importante? Alguém notaria se eu passasse o dia inteiro na cama? É por isso que esta primeira verdade é tão importante. O círculo social inevitavelmente mudará após os 80 anos, às vezes mais rapidamente do que se pode esperar. No entanto, existe um contraponto. Mesmo nesta idade, a pessoa tem forças para plantar novas sementes. Alguns idosos começam a fazer trabalho voluntário não tanto para se sentirem úteis, mas para se sentirem parte de algo maior. Outros encontram alegria em interações pequenas, mas constantes, como conversar com o mesmo caixa na loja local ou ingressar em um clube de leitura para idosos na biblioteca. O sentido não é restaurar o que foi perdido, mas não se permitir vagar na solidão e no silêncio. Se você tem mais de 80 anos e sentiu esse vazio, essa dor pela diminuição das vozes familiares, saiba, você não está imaginando. Esta é uma das transições mais difíceis no processo de envelhecimento. Mas a consciência desse fato e a tentativa de estender a mão para pelo menos uma nova conexão podem ser uma verdadeira salvação. Afinal, embora o passado possa se desvanecer, sua história ainda continua. E alguém, em algum lugar, ainda precisa ouvi-la. Realidade 2. A resistência sutil do corpo. Após os 80 anos, o corpo de uma pessoa não apenas envelhece, ele começa a negociar de forma peculiar. Em um dia, os joelhos funcionam perfeitamente, e no dia seguinte, respondem com dor a cada passo. A maioria dos idosos não enfrenta um declínio dramático e súbito, mas uma resistência silenciosa e persistente, uma rigidez que não existia na semana passada, um apetite que desaparece sem aviso, um sono que parece mais uma necessidade do que um descanso desejado.
Muitos esperam que suas forças diminuam gradualmente. Mas o que realmente surpreende é a inconsistência. Pode-se dormir perfeitamente por 3 noites seguidas, e de repente, encontrar-se acordado às 3 da manhã, olhando para o teto. Ou a digestão, que sempre foi confiável, começa a reagir mal a alimentos que a pessoa consumiu a vida toda. É como se o corpo estivesse constantemente mudando as regras, sem se dar ao trabalho de avisar. Essa imprevisibilidade pode causar uma sensação de traição por parte do próprio corpo, no qual a pessoa viveu por décadas. Surgem perguntas: está a nova normalidade ou apenas uma falha temporária? Devo procurar um médico ou esperar? A incerteza é exaustiva. Não se trata apenas de dor física. É o fardo emocional de se sentir instável no próprio corpo. E, no entanto, a maioria das pessoas ao redor, especialmente os jovens, não percebe isso. Externamente, a pessoa pode parecer perfeitamente bem. Ela ainda anda, faz suas coisas, até brinca. Mas eles não veem quanta energia é necessária para simplesmente manter esse ritmo habitual. Eles não percebem os ajustes internos que precisam ser feitos. Como a pessoa planeja suas atividades com base em suas horas boas. Como ela pula refeições para evitar azia. Como ela se senta não porque está cansada, mas porque ficar em pé faz as pernas tremerem. O mais difícil é que esse declínio imperceptível não para. E nem sempre segue um padrão definido. Em um dia, a pessoa se sente jovem novamente, e isso inspira esperança. No dia seguinte, ela se sente mais velha do que sua idade, e essa esperança escapa. Isso não é um sinal de fraqueza, é a realidade de um corpo que trabalha mais para manter as mesmas funções. A pessoa ainda é ela mesma, mas agora precisa ouvir com mais atenção, mover-se com mais cuidado, descansar com mais frequência. Mas o que realmente ajuda são as rotinas, mesmo as mais simples. Beber água morna logo pela manhã, alongar-se suavemente antes de dormir, sair ao sol, mesmo que por apenas 10 minutos. Essas pequenas ações lembram ao corpo que você ainda está ao seu lado, que você não desiste, mas se adapta. E nisso reside a força silenciosa de um envelhecimento digno. Não em resistir às mudanças, mas em saber mover-se com elas. Realidade 3. O estreitamento do círculo social. Após os 80 anos, uma das verdades mais difíceis de enfrentar é o estreitamento implacável do círculo social. Às vezes, esse processo ocorre lenta e gradualmente. Em outros casos, quase instantaneamente. Amigos para quem se ligava semanalmente param de atender. Vizinhos com quem se compartilhava o café da manhã mudam-se ou falecem. Até mesmo a própria família, aqueles que um dia dependeram completamente de você, de repente parece absorvida por seus próprios afazeres e preocupações. Nem sempre se trata de um desejo intencional das pessoas de se afastarem. A vida simplesmente muda. Seus filhos se tornam avós. O tempo deles é consumido pelo trabalho, netos, própria saúde, estresses. E embora ainda o amem, os telefonemas se tornam mais raros, as visitas mais apressadas, e o sentimento de pertencimento, mais fraco. No início, pode-se convencer a si mesmo de que é temporário. Eles estão apenas ocupados este mês. Mas as semanas se transformam em meses. Aniversários são marcados apenas por uma breve mensagem. Feriado parsem, mais silencioso. A pessoa se entrega cada vez mais às lembranças, revivendo antigas conversas, apegando-se a eventos passados, porque novas conexões e experiências são mais difíceis de obter. Ocorre também uma significativa mudança social que acompanha o envelhecimento. Talvez já não seja possível dirigir à noite. Talvez se torne mais difícil ouvir em lugares barulhentos. Talvez para levantar e se vestir para um encontro, seja necessária 3 vezes mais energia do que antes. Por isso, mesmo quando surgem oportunidades de socialização, há uma hesitação. Quer-se ir, mas é preciso pesar os custos. E muitas vezes esses custos parecem altos demais. Isso cria um ciclo perigoso. Quanto menos a pessoa socializa, mais invisível ela começa a se sentir. E quanto mais invisível ela se sente, mais fácil é para os outros não a notarem. Isso não acontece intencionalmente, mas é uma realidade, e é dolorosa. Uma mulher chamada Sandra, de 84 anos, contou que a parte mais solitária do seu dia não era estar sozinha, mas a consciência de que ninguém esperava sua ligação. Ninguém esperava que ela aparecesse. E quando ela faltou a um evento em seu centro comunitário local, ninguém sequer notou sua ausência. Mas eis o que é importante. Círculos sociais que se estreitam não significam vidas que desaparecem. Não é preciso uma multidão para se sentir conectado. 1 ou 2 relacionamentos significativos,
Alguém com quem se possa rir ou simplesmente sentar em silêncio pode ser o suficiente. Às vezes, isso significa estender a mão, mesmo quando parece estranho. Escrever uma carta em vez de esperar uma ligação. Dizer sim a um convite de um vizinho, mesmo quando se preferiria ficar em casa. Também ajuda a oferecer sua presença onde ela é necessária. Orientar alguém mais jovem. Fazer trabalho voluntário, se possível. Compartilhar suas histórias. Talvez você sinta que ninguém está ouvindo suas palavras, mas não é verdade. Alguém certamente está ouvindo. Sua rica experiência de vida pode ser a âncora de que outros precisam. Envelhecer não significa perder a relevância. No entanto, para permanecer visível, é preciso esforço, e isso começa com a consciência de que, embora seu círculo social possa ter diminuído, seu valor não diminuiu em nada. Realidade 4. O fardo de sobreviver aos outros. Existe uma dor particular e silenciosa que vem com o ato de sobreviver às pessoas que você ama. E após os 80 anos, isso se torna não apenas uma probabilidade, mas uma triste regularidade. Você não se despede de uma única pessoa. Você se despede repetidamente, de amigos que conheceram sua infância, de irmãos que compartilharam os mesmos pais, até mesmo de seu próprio cônjuge, com quem sonhou envelhecer junto. Não é apenas uma perda, é um enorme fardo de memórias que agora precisam ser carregadas sozinhas. Você se descobre sendo o último a se lembrar de um momento engraçado de 1963. O único que ainda conhece a história do amassado na porta da garagem. Não resta ninguém que possa dizer, lembra quando? E acenar com o mesmo sorriso compreensivo. Essa solidão é diferente da habitual. Não se trata apenas de não ter com quem conversar. Trata-se da consciência de que ninguém mais se lembra da sua vida como você. Que ninguém mais tem a sua história. Que o elenco de personagens da sua história pessoal diminuiu, e você ficou no palco com menos rostos familiares na plateia. Você também pode sentir uma espécie de culpa. Não aquela relacionada a uma transgressão, mas a culpa do sobrevivente. Você começa a se perguntar por que ainda está aqui, quando os outros não estão. Você repassa na memória as decisões tomadas. Pensa nas ligações perdidas. Você carrega consigo perguntas para as quais não consegue encontrar respostas. E essa dor não se apaga. Ela apenas muda de forma. Uma pessoa chamada Robert, de 87 anos, disse que a parte mais difícil de envelhecer não eram seus joelhos doloridos ou a visão embaçada, mas os momentos da manhã em que ele, por hábito, estendia a mão para uma segunda xícara de café, ou como ele às vezes ouvia a voz de sua esposa em sua cabeça, respondendo a uma pergunta que ele nunca havia feito em voz alta. Mas há algo sobre o qual não falamos o suficiente. A força em ser aquele que se lembra. A coragem em acordar em uma casa mais silenciosa e ainda assim escolher sair da cama. A beleza em contar as histórias daqueles que se foram, mantendo seu legado vivo através de sua própria voz. Realidade 5. A redução da liberdade pessoal. Após os 80 anos, algo estranho começa a acontecer. Mesmo que você ainda seja perspicaz, capaz e independente, as pessoas começam a tratá-lo como se não fosse. Sua liberdade pessoal, pouco a pouco, começa a diminuir. Isso começa com pequenas coisas. Talvez seus filhos insistam em levá-lo para todos os lugares, mesmo quando você sabe perfeitamente que dirige muito bem. Ou eles começam a fazer perguntas sobre o que você come, quando dorme, como toma seus remédios. Não é que eles não o amem. É que a preocupação deles os leva a ultrapassar limites. E, de repente, você deixa de ser quem toma a decisão final. Você é aconselhado, direcionado ou suavemente empurrado. É então que a frustração se insinua. Você conhece seus limites. Você conquistou o direito de escolher o que é importante. Mas o mundo ao seu redor começa a decidir por você, como se a velhice anulasse toda uma vida de julgamento e autocontrole. Você pode até se sentir invisível nas conversas, como se suas preferências não tivessem o mesmo peso de antes. Uma mulher chamada Joyce, de 84 anos, contou como sua filha começou a organizar cada parte do seu dia, desde as caminhadas matinais até quais programas ela assistia. Isso vinha do amor, mas a fazia sentir-se uma criança. Joyce disse que sentia sua independência sendo lentamente apagada. Não porque ela não pudesse funcionar, mas porque os outros presumiam que ela não podia. Esta é uma das batalhas silenciosas do envelhecimento. A luta para manter sua autonomia em um mundo que deseja o bem, mas nem sempre ouve. Não se trata de teimosia. Trata-se de dignidade, de ainda ter voz, de ser perguntado, e não de ser mandado. Mas eis o que é importante.
Estabelecer limites nesta fase não é egoísta. É necessário. Você pode dizer: agradeço sua ajuda, mas deixe-me lidar com isso. Você pode expressar quando algo não está certo. As pessoas que o amam podem se surpreender no início, mas com o tempo aprenderão a respeitar. Porque a verdade é que, quanto mais você protege sua independência, mais tempo você permanece conectado ao mundo de uma forma que é importante. Escolha. O que comer, quem visitar, como passar o tempo, não são apenas preferências. São expressões da sua personalidade. E não importa quantos anos você tenha, sua personalidade merece espaço. Realidade 6. O custo emocional de sobreviver aos outros. Uma das coisas mais difíceis que vem depois dos 80 anos não é a dor física, mas a profunda perda emocional. Você começa a notar que as pessoas que antes preenchiam seus dias, suas ligações, suas celebrações, começam a desaparecer. Velhos amigos se vão, irmãos se apagam, às vezes até o cônjuge. E o que resta não é apenas tristeza. É um estranho silêncio que se instala em sua vida cotidiana. A dor nesta idade nem sempre vem em ondas, como antes. Ela vem na imobilidade. Você acorda e percebe que não há ninguém para ligar e lembrar de algo de 40 anos atrás. Ninguém realmente se lembra de você aos 20 anos. Ninguém entende as piadas internas como você ria naquela época. Essa solidão não é barulhenta. Ela está sempre presente em segundo plano, como um rádio velho zumbindo baixinho. Para muitos, isso leva a uma sensação de perda de apoio, como se você estivesse flutuando em um mundo que continua a avançar, enquanto partes do seu passado desaparecem silenciosamente. E ninguém te ensina como lamentar isso. Ninguém te prepara para quanta força é necessária para simplesmente continuar aparecendo, sorrindo, comendo, socializando, carregando todo esse fardo invisível. Lembro-me de um homem chamado Charles, de 87 anos, que disse: nos últimos 5 anos, estive em tantos funerais que não consigo contar, e cada vez uma pequena parte da minha vida se vai com eles. É um sentimento que muitas pessoas carregam. Elas não falam sobre isso não porque não sentem, mas porque se tornou parte da vida. E, no entanto, eis o que ajuda muitas pessoas a se manterem à tona. A decisão de continuar a se abrir para novas pessoas, mesmo com o risco de novas despedidas. Continuar a encontrar motivos para rir, para celebrar, convidar alguém para um café, mesmo que sejam 30 anos mais jovens. Porque permanecer conectado não é apenas uma forma de passar o tempo. É uma forma de permanecer vivo por dentro. Então, se você está passando por isso agora, não se envergonhe da tristeza. Não finja que não é difícil. Apenas saiba que ainda há espaço para alegria, mesmo que ela venha em novas formas com novos rostos. Deixe a dor caminhar ao seu lado, mas não a deixe pará-lo. É assim que você continua. Realidade 7. Encontrar sua fragilidade com graça. Após os 80 anos, uma das coisas mais humildes que você aceitará é sua própria fragilidade. Não apenas nos ossos ou músculos, mas nas coisas cotidianas que antes você dava como certas. Amarrar os cadarços, levantar de uma cadeira baixa, segurar uma xícara firmemente. Não é que você se sinta velho a cada momento. É que cada pequeno deslize, cada dor insignificante, o lembra de que o corpo agora tem limites que antes não existiam. E essa consciência, se você permitir, pode abalar sua confiança. Pode fazer você hesitar em caminhar sozinho, viajar, até mesmo cozinhar. Você começa a planejar seu dia, não com base no que você quer fazer, mas no que você pode fazer com segurança. E essa mudança, embora prática, pode começar a estreitar seu mundo. Mas aqui está a chave. Fragilidade não é fraqueza. É sabedoria em movimento. É seu corpo dizendo para você se mover com mais cuidado, ouvir com mais atenção. É sua vida lembrando que você foi forte por tanto tempo, e agora a força reside na adaptação graciosa. Certa vez, conheci uma mulher chamada Nancy, de 84 anos, que disse algo que nunca esquecerei: não me importo de precisar de uma bengala agora. Eu a mereci. É um lembrete de que percorri um longo e significativo caminho, e ainda estou andando. Essa mentalidade é tudo. Porque, embora algumas pessoas tentem esconder suas limitações ou finjam que ainda têm 60 anos, outras encontram força na adaptação. Elas usam ferramentas. Pedem ajuda. Não se apressam. E, ao fazer isso, mantêm sua independência por mais tempo do que aqueles que se recusam a aceitar a verdade sobre as mudanças em seus corpos. Então, não lute contra a sua fragilidade. Aprenda a trabalhar com ela. A força depois dos 80 não é superar a dor ou provar que você pode fazer tudo sozinho.
É escolher o que é mais importante, conservar energia e continuar presente, consciente, grato e sábio. O mais importante é como você se conduz através de tudo isso, com coragem, dignidade e uma força silenciosa que só aqueles que viveram o suficiente podem entender. Considerações finais. Envelhecer após os 80 anos não é apenas lutar contra doenças físicas. É enfrentar algumas das verdades mais difíceis de cabeça erguida e coração aberto. Você não precisa fingir que tudo é fácil. Não é. Mas há uma profunda força em conhecer essas realidades e escolher enfrentá-las com sabedoria, e não com medo. Você não é um fardo. Você não está esquecido. Você ainda está aqui, e sua presença, suas histórias, seu riso, seu espírito teimoso. Isso é mais importante do que nunca. Então, cuide da sua mente. Não esconda suas emoções. Abrace a solidão, mas não sucumba a ela. Permaneça curioso. Permaneça aberto. Seja honesto sobre dinheiro, mas nunca perca sua generosidade. Escolha a bondade. E quando seu corpo desacelerar, ainda assim, ande com orgulho.